Saudações a todos. Meu nome é Thaís Martins e juntamente com Andréa Vaz e Andressa Inácio faremos uma apresentação sobre raça, gênero e interseccionalidade, o feminismo negro e diálogos entre direito e a sociologia na análise da situação da mulher no sistema prisional brasileiro. Bem, esse tema é um diálogo muito amplo e muito importante dentro do nosso sistema, uma vez que trabalharemos com aspectos e as contribuições do feminismo negro e os possíveis diálogos sobre a sociologia e sobre o direito. E essa compreensão, necessariamente, ela será espraiada sobre a situação da mulher no sistema prisional brasileiro. Bem, o processo de exclusão é um processo muito agressivo. Então, as mulheres, por si, na sua história, no seu trajeto sociológico, no seu aspecto jurídico, o trâmite dessa história, dessa mulher, já é por si só marcado e demarcado por muitas situações de exclusão, de afastamento, de não acesso a direitos. Então, dentro desse diálogo da sociologia e do direito, nos será possível trabalhar com aspectos que vão referenciar a população carcerária, os mecanismos de controle social, sejam eles sobre os aspectos da manifestação da vontade, mas também sejam voltados aos aspectos jurídicos, uma vez que a manifestação de vontade livre e consciente, ela se dá no campo do direito através das relações contratuais. Aqui nós não estamos falando dessas relações. Nós estamos falando em ato ilícito. Nós estamos falando em relações que levam ao encarceramento. Pois uma vez que o ato ilícito ele ocorre, ele acontece, necessariamente compete ao Estado promover a punição, promover a ressocialização dessa pessoa. No entanto, meus nobres, fizemos esse recorte justamente para demonstrar o seguinte: nem sempre a criminalidade, nem sempre o aspecto do encarceramento feminino, ele demanda uma situação de sim ou não, uma situação de pura e simples escolha. Então, dentro desse aspecto, nós traremos a vocês dados, pesquisas e consultas que fizemos durante um longo período, justamente para demonstrar as nuances desse encarceramento e justamente essa interseccionalidade. E esse aspecto, de imediato, será apresentado no correr desse trabalho. De pronto, agradeço aqui a possibilidade de fala e, de imediato, passo a palavra à minha colega Andréa Vaz. Muito obrigada. Bom, quando o assunto é o encarceramento no Brasil, nós temos uma grande problemática envolvendo esta grande população brasileira que é encarcerada diariamente. É importante mencionar, quando se fala em sistema prisional brasileiro, que atualmente nós temos mais de 748 mil pessoas encarceradas em todo o país. Estes são dados bastante recentes, ou seja, de junho de 2020. É uma grande população, uma das maiores do planeta de encarceramento. É importante nós mencionarmos que esta população carcerária, ela vive às margens, né, da sociedade, às margens da legislação e é sem voz, sem vez, sem acesso, sem direitos, sem garantias. E esta situação ela ainda fica mais complicada quando o assunto é o encarceramento de mulheres negras no Brasil. Dados revelam que, inclusive dados do DEPEN, entre os anos de 2000 e 2017, destacam que houve um aumento de 675% no número de encarceramentos de mulheres em todo o país. Ou seja, este número ele aumentou nesses últimos anos, entre 2000 e 2017, em 675%. E mais, o mais alarmante é que, segundo o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, lançado pelo Instituto do Observatório do Terceiro Setor, ele demonstrou que 68% das mulheres brasileiras encarceradas, elas são mulheres negras. E a pergunta que se faz é: por quê? Qual a motivação para estes dados
tão altos e tão alarmantes? Bom, nós estamos a falar de segregação, de discriminação, nós estamos a falar de preconceito, nós estamos a falar da falta de acesso a direitos e garantias, não é, fundamentais para toda esta população de mulheres. Mulheres negras que vivem muitas vezes sem acesso à educação, sem acesso à cultura, sem acesso à saúde, sem acesso à igualdade, ou seja, num viés deficitário de acessibilidade mínima a direitos e garantias. Infelizmente, o Brasil, apesar de todos os avanços, é inegável, tivemos avanços ao longo dos últimos anos, mas temos sim que lembrar que ainda há muito a se construir, há ainda muitas barreiras a serem derrubadas e, infelizmente, a mulher negra no Brasil, ela sofre discriminações diárias do ponto de vista de gênero, do ponto de vista da sua cor, do ponto de vista da acessibilidade de direitos e garantias mínimas. Então, quando nós falamos em mulheres negras encarceradas, o que, ressalto, hoje simbolizam 68% das mulheres encarceradas, nós estamos a falar de mulheres, esposas, companheiras, mães, filhas que vivem uma vida dolorosa, uma vida solitária, longe dos seus filhos muitas vezes, longe das suas famílias, abandonadas pelos seus companheiros. No Brasil nós temos uma triste estatística de mulheres que, quando encarceradas, e muitas vezes encarceradas até por culpa ou por alguma situação levada por um relacionamento, às vezes relacionamento abusivo, excessivo, violento, e ela comete algum crime, é levada à prisão, ela muitas vezes, se não na grande maioria, ela é abandonada pelo seu parceiro, pelo seu companheiro, né? Pelo seu marido. Este é um fator bastante comum no sistema carcerário brasileiro. E esta mulher, ela vive dias de solidão, dias de total abandono, seja pelos familiares, seja pelo companheiro, seja pelo afastamento dos filhos, né? O sofrimento é evidente. E mais, o completo abandono pelo Estado, que não tem políticas de inclusão, que não tem políticas de promoção e acessibilidade a direitos e garantias básicos como educação, qualificação profissional, né? Garantia de acesso à educação superior, por exemplo. Ainda é um grande estigma a discussão do acesso para as pessoas negras no sistema educacional superior. A questão das cotas é bastante discutida no Brasil e nem se fala, né? Nem vamos abordar a sistemática toda, incluindo a mulher encarcerada, porque certamente ela sequer terá acesso aos sistemas seletivos. Então, estas mulheres, esta população, ela vive às margens da sociedade, no mais completo abandono e na mais completa solidão, seja sob a perspectiva social, seja sob a perspectiva jurídica, seja sob a perspectiva afetiva. No campo da sociologia, há um amplo debate sobre o papel do Estado no controle social, ou seja, estabelecendo certos tipos de parâmetros para as relações sociais. Autores da sociologia clássica, como Emile Durkheim, mas principalmente o Max Weber, estão entre os autores que vão debater esse processo de racionalização das relações sociais e vão demarcar o papel do Estado moderno na consolidação de certas formas de organização social que visam o controle e também formas de estabelecer punições para aqueles indivíduos que de alguma forma têm algum tipo de comportamento que vai ao encontro daquilo que está estabelecido socialmente. Nesse sentido, quando nós pensamos o indivíduo encarcerado, ele também é vítima do que nós podemos pensar do ponto de vista da sociologia, do que o autor Goffman
trata do estigma, ou seja, aquele indivíduo que de alguma forma vai vivenciar os efeitos sociais de uma carreira numa instituição total, como são as instituições prisionais. Nós gostaríamos de trazer para o amplo debate acerca das relações sociais e da maneira e do papel social das instituições prisionais as contribuições do feminismo negro. O feminismo negro aqui é pensado especialmente a partir das contribuições da autora norte-americana Patricia Hill Collins, que vai contribuir, né, com uma concepção de feminismo negro como um conjunto de escritos de mulheres negras sobre a experiência das mulheres negras. E é nesse sentido que nós buscamos entender quais são as especificidades das experiências de mulheres negras ao serem encarceradas, entendendo o próprio fenômeno do encarceramento como um fenômeno que é perpassado por uma dinâmica interseccional. Ou seja, quando pensamos o conceito de interseccionalidade, ele contribui para a compreensão do fenômeno do encarceramento no Brasil. Não apenas no encarceramento de mulheres, que é o objetivo da nossa pesquisa nesse momento, mas principalmente do encarceramento em massa e da morte violenta de homens negros no Brasil, que são violentamente mortos. Um jovem negro é executado a cada 23 minutos no Brasil. Esse processo de violência que atinge majoritariamente as pessoas negras no Brasil está relacionado a uma estrutura social e à manutenção de dinâmicas de extermínio e também à perpetuação de dinâmicas do que é chamado da necropolítica, ou seja, do poder das instituições e nas relações sociais de definir aqueles indivíduos que são considerados, que são atravessados pela violência e pela violência estatal. É importante considerar no Brasil o papel das instituições nesse processo de violação dos direitos dos indivíduos. E as instituições prisionais, de certa forma, têm um papel bastante significativo nesse processo. As mulheres negras, ao serem encarceradas, elas vão ser atravessadas pelo esse fenômeno do racismo institucional, do sexismo e das relações que estão presentes nas esferas sociais e se reconfiguram no ambiente prisional. É bastante importante considerar que, embora no Brasil a população negra seja a maioria, estamos super representadas, né? A representatividade das mulheres, a percentual de mulheres negras é bastante superior ao de mulheres de outros grupos étnicos. Nesse sentido, a pesquisa, que tem um caráter de revisão bibliográfica, busca trazer as contribuições e as reflexões de intelectuais negras, em especial intelectuais negras estadunidenses, norte-americanas, como Angela Davis, numa discussão sobre as falhas e sobre as tendenciosidades do direito penal na sua aplicação a partir da perspectiva de gênero e raça. Ou seja, quando nós consideramos que os sujeitos eles são sujeitos neutros, quando nós não consideramos raça, gênero, classe social e outros aspectos como regionalidade, ao entender as dinâmicas e complexidades dos sujeitos que cometem esses delitos e quando não compreendemos os efeitos desiguais que o processo de encarceramento terá sobre as mulheres, nós estamos reforçando os processos de violência. Nesse sentido, entendemos também, a partir à luz do que foi observado na bibliografia analisada, que o processo e o estigma que se constrói sobre os indivíduos negros egressos do sistema prisional, ele é reforçado também por outros aspectos, como, por exemplo, a mídia, a representação desses indivíduos como indivíduos violentos e sempre representados em certos papéis sociais esses que são subalternos. Esse processo em que se somam os estigmas, né, e a dificuldade de ressocialização do indivíduo que passou, né, o indivíduo egresso do sistema prisional, as dinâmicas do racismo institucional, o racismo estrutural que é bastante presente e significativo no Brasil, e as dinâmicas de gênero e das violências de gênero contribuem para um processo que vitimiza, vamos pensar assim, ou que revitimiza as mulheres negras que são egressas do sistema prisional. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade de apresentar esse trabalho e agradecemos também pela acolhida e pela possibilidade de participar de um congresso de tão ampla referência e de tanto prestígio como é o CIGEP. Um abraço, até mais.